Outra informação é o seguinte: as indústrias brasileiras registraram o maior índice de desemprego nos últimos 14 anos. No ano passado, o total de pessoas empregadas na indústria sofreu uma redução de 6,2%. O setor automotivo, os pós-trabalho, também sofreram, obviamente, impacto, né? E isso fez com que houvesse também bastante, como é que eu vou te falar, bastante desemprego na região. E até, estou lembrando, que se propôs um PPE, que é aquele Programa de Proteção ao Emprego, para ver se podia segurar o pessoal trabalhando. Nós vamos falar um pouco da indústria automobilística, não é? Quem está aqui conosco, nosso convidado, é o presidente da Anfávia, o Luiz Muan. Luiz, boa noite, obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui, bem-vindo. Boa noite, prazer é inteiramente meu. Luiz, quando a gente fala esse número total da indústria de uma maneira geral, qual é o percentual exato na indústria automobilística? Bem, nós tivemos durante o ano de 2015 uma queda de cerca de 10% do nosso número de empregos. Estamos trabalhando fortemente na manutenção ao máximo do nosso nível de emprego. Todas as nossas empresas associadas têm a plena consciência do patrimônio que é um empregado qualificado, bem treinado, com investimentos pesados nesse treinamento. E hoje temos cerca de 42 mil empregados dentro de um número total de 130 mil empregados, ou em layoff ou elegíveis ao programa. Desculpa, o que é exatamente layoff, que eu não entendo? O layoff é a suspensão temporária do trabalho, é um procedimento legal. O funcionário pode ficar até 6 meses afastado, 100% do tempo afastado, ficando em casa e realizando cursos de qualificação. E o PPE é um plano novo, que não é exclusivo para o setor automotivo, é para a economia brasileira como um todo, que é um instrumento que nós achamos vital dentro de um período de crise. Então, dentro desse cenário, no PPE, é possível, após uma negociação com o seu sindicato, uma redução da jornada do trabalho de até 30%, com uma redução do salário de, no máximo, 50% dessa redução da jornada. Agora, a oferta de novos empregos nessa região depende fundamentalmente da retomada do crescimento da economia? Não há dúvida nenhuma. Nós estamos sofrendo uma crise sem precedentes. Temos colocado claramente que toda essa questão política que nós estamos assistindo no nosso país tem derrubado, tem corroído a economia brasileira, e o nosso setor não é exceção. Nós hoje estamos praticamente com 50% da nossa capacidade ociosa. Para que o seu telespectador possa ter uma ideia, nosso nível de produção retornou ao ano de 2006, portanto, recuo de 9 anos, e o nível de emprego retornou ao nível de 2010. Então, claramente, nós temos um excedente de pessoal, mas, como eu disse, as empresas estão buscando todos os instrumentos possíveis para buscar ao máximo a preservação do nível de emprego. Luiz, a gente viu no passado recente que o governo tomou aquelas medidas, entre tantas chamadas de anticíclicas, naquela de tentar fazer com que a economia gire mais rapidamente. E isentou alguns setores de determinados impostos. O setor automobilístico foi contemplado com isso ou não? Nós tivemos, no passado recente, uma política anticíclica aplicada para o nosso setor, mas, se você me permite, eu queria esclarecer um ponto. Sim. O veículo brasileiro é o veículo com a maior carga tributária em todo o mundo. Quanto é que é em média, só para ter ideia? Se nós pudéssemos vender um veículo por R$100, o consumidor vai pagar cerca de R$160 para adquirir esse veículo aqui no Brasil. Se nós formos para um cenário americano, ele pagaria 107. O segundo país que mais taxa é a Itália, 22%. E tem uma lei na economia que diz o seguinte: quanto mais imposto você cobra, num determinado momento, a venda cai. Então, quando nós participamos da política anticíclica, nós conseguimos, entre maio de 2013 e dezembro de 2014, comercializarmos e produzirmos 1.500.000 veículos a mais. Nós tivemos, e aí alguns críticos dizem, isso representou uma queda de 5 bilhões de reais no IPI, mas não colocam o outro lado, que é uma queda de 5 bilhões de reais no IPI, mas um aumento de IPVA, ICMS e PIS/COFINS de 13 bilhões.
Portanto, nós geramos líquido durante a política de anticíclica, cerca de 8 bilhões de reais em arrecadações adicionais. Agora, Luiz, o governo tem dois projetos. Antes de fazer um reajuste interno, que é esse que ele está vendo, essa briga, e um reajuste externo, que me parece que está em andamento, não é, com a precificação do dólar. Esse dólar a R$4, que tipo de impacto provoca na indústria automobilística? Favorável, desfavorável ou nenhuma das anteriores? Não, ele devolve um pouco da competitividade que o movimento contrário do câmbio roubou, não só da indústria automobilística, mas de toda a indústria brasileira. Nós já exportamos 1 milhão de unidades no ano de 2004. O dólar nominal era R$ 2,50, média do ano. Nós chegamos, no ano de 2012, a uma média de 1,60, o que significa o seguinte: é impossível você ter ganhos de produtividade que compensem essa valorização do real. O dólar agora a 4 devolve uma parte da competitividade e nós já estamos reagindo. Nós já aumentamos no ano passado de cerca de 23% as nossas exportações. Este ano temos uma previsão de crescimento de, no mínimo, 8%. E temos alguns exemplos claríssimos, com o México, onde nós aprofundamos o acordo de comércio, com uma negociação do ministro Armando Monteiro. No ano passado, nós já aumentamos as nossas exportações em 75%. Então, é uma conjugação de um real melhor colocado, a realização de acordos de comércio e vamos buscar a terceira perna, que é a busca da eficiência na produção. Bom, a gente até noticiou aqui essa aproximação e essa negociação que houve com o México. Agora nós estamos olhando para o lado da Argentina, que não é mais a Argentina da presidente Kirchner, mas agora a presidente Macri. Né? Eu pergunto, que expectativas tem aí pela frente com essa mudança de governo argentino? Altamente positiva. Nós tivemos já algumas reuniões com a nossa congênere argentina, propusemos uma renovação do acordo, buscando o livre comércio entre Brasil e Argentina. Nós temos uma visão muito clara. Com a Argentina, nós não temos apenas algo comercial, nós temos uma integração produtiva. E quando se fala em integração produtiva, o grande estímulo é o livre comércio. Hoje, inclusive, o nosso ministro esteve negociando na Argentina, colocou a proposta e a informação que eu tenho, que o ministro argentino também concorda com esse cenário. Ele precisa talvez de um período de transição para ajuste da economia, mas eu tenho a convicção que a renovação do acordo vai trazer à baila o livre comércio. Luiz, o nosso telespectador e internauta que está te acompanhando gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Né? Bárbara, qual é a pergunta? Boa noite, Luiz. A mensagem é do Marcos Moura, de Macapá, Amapá. Ele diz assim, ele pede para o senhor explicar por que um segmento praticamente dominado por multinacionais só vive se conseguir algum benefício fiscal ou tributário para garantir o emprego de seus colaboradores. Não, em primeiro lugar, nós entendemos claramente a necessidade do ajuste fiscal que o nosso governo, o nosso país precisa fazer, deve realizar. Estamos apoiando. Nós não pedimos nenhuma ajuda, nenhum subsídio. O que nós estamos colocando apenas é que a carga tributária cobrada sobre os nossos produtos é exagerada. É a maior do mundo, é, por exemplo, mais que o dobro da segunda maior carga tributária, que é a da Itália. Então, o que nós queremos, se nós queremos competir globalmente, nós precisamos ter as condições também globais. E uma delas é um nível tributário de acordo com o mundo. Luiz, a gente tem ouvido também, tem trazido várias pessoas para comentar os momentos econômicos do nosso país. E a gente ouve dizer o seguinte, que o Brasil não tem inserção dentro do sistema produtivo mundial, porque nós temos um sistema protecionista muito grande. Eu pergunto, isso é possível também identificar na indústria automobilística ou ela está fora disso? Haja vista que os modelos são globais. Não, nós temos um problema de proteção, como se os meus colegas economistas falam, mas também falta o outro lado. Por exemplo, o custo Brasil para nós, quando nós produzimos um veículo, eu tenho cerca de 9% de custo adicional de produção só por impostos que eu não consigo compensar.
Quando eu abro meu refeitório na fábrica e sirvo alimentação para os meus empregados, o imposto sobre a energia elétrica, sobre a água consumida, eu não consigo compensar, ele se torna custo de produção. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Portanto, muitas das vezes, o nível de proteção que é estabelecida através das alíquotas de importação são uma forma de minorar os efeitos do custo Brasil. Luiz, queria pedir para você ficar mais um instantinho aqui conosco. Claro. Aqui conosco o presidente da Anfávia, Luiz Muan. Luiz, queria fazer uma pergunta direta a você. A indústria automobilística também está sujeita àquilo que a gente chama de desemprego tecnológico? Olha, nós estabelecemos há cerca de 3 anos atrás um programa denominado Inovar Alto, cujo condão é justamente de evitar uma defasagem tecnológica. Esse programa incentiva o investimento em novas tecnologias, em maior segurança aos veículos, e é dessa forma que nós estamos trabalhando e a cada dia que passa, reduzindo a defasagem tecnológica. Sim, mas perde emprego ou não perde emprego com o advento de novas tecnologias? Olha, na verdade, o nível de emprego no nosso setor, ele traz um aumento do emprego. A aplicação de novas tecnologias nos veículos, ela somente traz benefícios auxiliando e aumentando a conectividade, a segurança do veículo, melhoria da eficiência energética. Quando nós falamos na aplicação de tecnologia no processo industrial, que teoricamente poderia trazer um desemprego, nós aplicamos esta nova tecnologia em ganhos de produtividade. Então, dentro desse cenário, nós somos um setor tecnológico, perseguimos tecnológico e não juntamos tecnologia com desemprego. Luiz, obrigado pela participação. Boa noite. Muito obrigado. Bom, você acompanhou então a entrevista aqui conosco do Luiz Muan, que é presidente da Anfávia, conversando aí sobre uma série de assuntos que interessam, obviamente, a sociedade brasileira, já vista que a indústria automobilística representa uma parte importante do PIB, do emprego, do desemprego e tudo aquilo que você ouviu o Luiz comentando aqui. Vamos ao intervalo, em 36 segundos a gente está de volta.